Bom dia, segundo ano. Eu sou a professora Clara e nós vamos começar agora uma aula de Geografia, capítulo 3 da nossa apostila. E o nome desse capítulo é Das Ruas aos Bairros. Diferentes ruas. As ruas e as escolas, as moradias e as escolas estão geralmente localizadas em uma rua. Diferentes construções fazem parte da rua onde moramos, onde estudamos. Nas ruas podem existir também diversos outros elementos, como terrenos vazios, árvores, postes, veículos e etc. Algumas ruas têm muito comércio, outras têm mais moradias. Algumas ruas são movimentadas e as outras são mais tranquilas. Olha aí, nessa primeira imagem, que você pode acompanhar no seu livro, tem o quê? Uma rua, né, com mais gente, mais comércio, mais agitada. E essa rua é o quê? Nessa rua a gente não tem tantas pessoas, né, parece não ter tantos comércios. É uma rua o quê? Mais tranquila, né? Em que elas são diferentes? Ó, uma tem mais pessoas e a outra não tem. A rua onde você mora se parece com uma delas? Por quê? Agora pensa na rua que você mora. A sua rua é como? É assim, agitada, com muitos comércios, ou é mais tranquila? Você já parou para observar na rua em que você mora? Em geral, nas ruas das cidades urbanas, há um movimento de carros e pedestres, e as ruas são pavimentadas, né? Então, agora nós vamos começar a falar sobre as ruas das cidades urbanas, né? Elas são o quê? Pavimentadas, são asfaltadas, tem asfalto, tem calçada, né? Tem maior movimento de carro, tem maior movimento de pessoas. Geralmente as ruas, né, das cidades urbanas são assim, são mais agitadas, são mais movimentadas. Já as ruas do campo, né, costumam ter poucas construções, são distantes umas das outras e no entorno delas predominam o quê? Terrenos vazios, plantações, criações de animal. Em geral, as ruas do campo são pouco movimentadas e muitas não têm pavimentação, né? Então a gente viu que nas ruas das cidades urbanas tem pavimentação, tem muitas pessoas, tem o comércio. Já as ruas, né, do campo são o quê? Ó? Sem pavimentação, geralmente as ruas são de terra, ou quando tem asfalto não tem calçada, né? São pouco movimentadas, né? Tem mais a presença de terrenos vazios, tem muitas plantações, não tem tantos comércios, ou os comércios são mais, né, um mais distante do outro, as casas são uma mais distante das outras. As ruas e os pontos de referência. Então, as ruas servem para quê? Para a gente poder se localizar, né? Para a gente poder ir de um local até o outro, né? No caminho que você faz da sua moradia, da sua casa, até a sua escola, há elementos que permanecem no mesmo local por meses e anos. Esses elementos tornam-se parte importante da paisagem e podem ser utilizados como pontos de referência para a localização das pessoas na rua. Então, o que são aqueles pontos de referência? São, né, por exemplo, uma árvore, que a árvore é o quê? Vai permanecer no mesmo local por meses e pelos anos. Por exemplo, né, uma placa, né, um poste, né? Então, os pontos de referência são aqueles que nos ajudam a chegar de um local ao outro. Os pontos de referência são importantes porque, graças a eles, podemos nos localizar e saber onde estamos. Por exemplo, ela sabe que ela está indo para a escola, por quê? Ela está dentro do ônibus e ela olhou para o lado e ela viu que tinham essas casas. Então, ela sabia que ela estava indo para a escola. Agora, voltando para casa, ela percebeu que ela já estava voltando para casa quando ela olhou para a janela e viu que tinha esse supermercado, essa banca de frutas, né? E ela percebeu que ela já estava voltando para casa.
Então, os pontos de referência são, né, alguma coisa fixa que ajude na nossa localização. Observando as ruas de diferentes pontos de vista. As ruas podem ser representadas de diferentes maneiras, dependendo da posição de quem as observa. Veja as imagens. Elas representam a mesma rua de pontos diferentes, né? Então, depende do ponto que você olha a rua. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Olha lá, a casinha, ó. A casinha e esse prédio. Vista frontal, você está vendo de frente a casa e o prédio. Agora, vista oblíqua, ó, você já está vendo mais de lado a casa e o prédio. E agora a vista vertical, ó, a vista vertical é quando a gente olha de cima, né? Você olha de cima, tá vendo? Aqui a gente só tá vendo o telhado da casa, o telhado do prédio, é porque é uma vista vertical, a gente está vendo de cima. Aqui a gente está vendo de frente, é uma vista frontal. E aqui é uma visão oblíqua, a gente está vendo meio de ladinho. Agora que nós já falamos sobre as ruas, a gente vai falar sobre o nosso bairro. Olha aqui, o Luquinha. Rua, tá vendo o Luquinha? Dá pra ver a rua, né, a casa dele, dá pra ver o Luquinha perfeitamente. E agora o bairro. Quando a gente passa a falar sobre o bairro, o nosso olhar se amplia. Olha aqui no bairro, ó. Olha a casinha do Luquinha, como é que ficou. Tá grande ou tá pequeno? Tá pequeno. E olha aqui, a gente começa a ver as outras casas que estão ao redor dele. A gente começa a ver as coisas que estão atrás da casa dele, os prédios, as outras casas que estão do lado, a rua em que ele mora, né? A nossa rua que a gente mora faz parte de um bairro. O que você observa na primeira imagem, né? Que está focando só a casa do Luquinha e o Luquinha, porque é a rua dele. Agora, na segunda imagem, o Luquinha aparece. Por quê? Ele aparece, mas ele aparece mais distante, porque agora nós vamos falar sobre o bairro dele, não só mais sobre a rua que ele mora. Como você viu, a sua moradia e a sua escola também estão localizadas em uma rua. Agora você vai aprender que o conjunto de ruas forma o bairro. Quando a gente tem muitas ruas, né, é o bairro em que a gente mora. Tem a nossa rua, tem o nosso bairro, tem a nossa cidade, tem o nosso estado, o nosso país. Representando o bairro. Da mesma forma que a gente pode representar a rua, a gente pode representar o bairro também, né? Pelo meio da fotografia aérea. A fotografia aérea, o bairro pode ser representado de diferentes modos. Uma maneira de se retratar um bairro é por meio de fotografias aéreas, que são fotos tiradas do alto, por um avião, um drone ou um helicóptero. E elas podem ser feitas na visão vertical ou na visão oblíqua. Então, conforme a gente está do alto, tirando a foto daquele bairro, a visão vai ser de cima. Então, não vai ter visão frontal. Vai ser a visão, né, vertical, a visão oblíqua. Ó, visão oblíqua, tá vendo? Um pouquinho mais de lado a casa e as árvores. E a visão vertical, que é de cima, ó. Eu só consigo ver as árvores de cima e a casa também de cima. Ó, visão oblíqua agora. Pode acompanhar no seu livro também, né? É um pouco mais de lado, inclinado. E a visão vertical é totalmente de cima. Como a gente está falando sobre os bairros, ó, eu consigo ver o bairro, só que eu vejo de uma forma mais de lado. E aqui também, eu consigo ver o bairro, mas eu vejo de uma forma vertical. Eu vejo de cima. Planta cartográfica. Pela observação da planta, você diria que ela retrata um bairro residencial ou comercial? Esse bairro aqui, ó, legenda. Aqui, piscinas, casas e árvores. Parece ser um bairro o quê? Mais residencial, onde tem muitas casas, ou um bairro comercial, onde tem muitos comércios.
Pela legenda, dá pra gente ver que é um bairro o quê? Residencial, porque tem muitas casas. As ruas do bairro, né, retratado, são movimentadas ou são tranquilas? Olha aqui, parece ser mais movimentado ou parece ser mais tranquilo? Parece ser mais tranquilo. Outra forma de representar o bairro é por meio de uma planta cartográfica. A planta cartográfica é uma representação do espaço feita do ponto de vista vertical. Nela, os elementos do espaço são representados por meio de símbolos e de cores. Na planta, o significado dos símbolos está na legenda. Observe a planta a seguir. Então, isso aqui é uma planta vertical, onde a gente sabe que onde tiver essa bolinha, esse círculo azul, são as piscinas. Esses quadrados, né, são as casas. E o verdinho são as árvores, né? Então, tem esse tipo de legenda para a gente poder, né, entender o que está acontecendo aqui nessa planta. Se não tiver essa legenda, a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende que isso aqui é uma casa, que isso aqui é uma árvore, que isso aqui é uma piscina. Então, essa legenda é uma parte muito importante dentro da planta cartográfica. Croquis. O croquis é um esboço, ou seja, um desenho mais simples de uma paisagem. Observe a seguir o croquis que a Carolina, a mãe do Theo, fez da paisagem da rua onde ela mora. Então, ó, esse aqui é o croquis. O croquis é um desenho mais simples, né? Da paisagem, de qualquer paisagem que você esteja vendo, seja de casa, seja de montanha, a gente chama de croquis. Então, hoje, né, nós aprendemos na nossa aula sobre as diversas formas de rua, que elas podem ser movimentadas, podem ser mais calmas, né? Sobre as ruas, né, dos centros urbanos, as ruas do campo. Conversamos um pouco sobre a rua que vocês moram, né? Sobre como é o caminho da escola até a sua casa que você faz, sobre os pontos de referência, como eles são importantes na nossa localização. Falamos também sobre o bairro, que o conjunto de ruas forma um bairro, né? E todos nós moramos numa rua, moramos num bairro, numa cidade, num estado, num país. Falamos sobre as representações do bairro, que pode ser em forma de croquis, planta cartográfica, né? E por hoje nós acabamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima!